Olá, irmãos, a paz, tudo bem? Vamos meditar brevemente numa passagem que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 12 a 17. A 16, verso 12 a 16. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Veja bem a lógica da coisa. Jesus passou uma noite inteira em oração para escolher os seus 12 discípulos, no meio de tantos seguidores. E aí ele escolheu um monte de gente, incluindo Judas. Você já se imaginou passar uma noite orando, falando com Deus: Senhor, me dá direção, eu preciso escolher pessoas, eu preciso empossar pessoas, eu preciso trazer gente para o meu convívio, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí você escolhe o Judas, depois de ter orado. É algo para se confrontar, não é não? Por que Judas fez parte do ministério de Jesus? Mas depois de orar, pedindo a Deus para ter discernimento, direção, ora, a vida ela é composta por N situações, inclusive as adversidades, as dificuldades, as angústias, as tristezas, as dores e as traições. Judas compôs o ministério de Jesus porque fazia parte de um plano maior de Deus. É possível que ao orarmos recebamos de Deus a direção de lidar com coisas que são muito difíceis para nós, de lidar com pessoas que são muito difíceis para nós. Não diz respeito ao nosso conforto, à nossa facilidade de lidar com a vida. Diz respeito a crescer no processo. E aí, o que nós encontramos na palavra? Lá em Filipenses 1:29, diz que nós recebemos a graça de não somente crer, mas de padecer por causa do Evangelho. O padecimento, o sofrimento faz parte. No livro de Hebreus, diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu por meio daquilo que sofreu. O sofrimento tem um efeito didático na nossa vida. E sofrer diz respeito a lidar com pessoas e circunstâncias e situações que não são favoráveis. Então você pensa bem, lá no Salmo 116, existe uma pergunta muito interessante, que normalmente é utilizada em cultos de ações de graças para celebrar coisas boas, que é a seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Mas a resposta é: tomarei o cálice da salvação. Presta bem atenção. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele orou ao Pai dizendo o seguinte: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas se não, que se cumpra a sua vontade. O que Deus fez? Cumpriu a vontade dele. E Jesus teve que tomar aquele cálice. Isso faz você repensar: que cálice da salvação é esse que o salmista estava falando? Você acha que é só vento bom, só coisa boa? É o que ele vai retribuir a Deus por todos os benefícios. Vai tomar o cálice, vai ser salvo, mas vai tomar o cálice. Que cálice é esse? A vida não é feita só de coisas boas, não. Se nós estamos sofrendo, se está doendo, se está apertando daqui, se está apertando dali, se a gente precisa lidar com a adversidade, saiba de uma coisa: isso pode ser não falta de oração, mas resposta de oração. Receba essa palavra dura em nome de Jesus. Amém.